importante essa mudança, né, de governo, claro, um governo progressista, o incentivo agora que está sendo dado à reconstrução, porque eu acho o lema acertadíssimo, né? Reconstrução. União e reconstrução. União e reconstrução, porque é uma reconstrução. Tudo que a gente conversou aqui que foi destruído está sendo reconstruído, né? A gente deu uns passos atrás, um retrocesso imenso, né? E agora tem que ter esse engajamento de todo mundo para poder reconstruir. E a questão as verbas para as universidades, toda a reconstrução, né? Ministério da Cultura, Direitos Humanos, Povos Originários, da mulher, da igualdade racial. Quer dizer, é um outro ponto de vista, né? Um outro ponto de vista. E aí a cultura também tem boas novas, né? Queria que você contasse aí pra gente. Pra gente, assim, é uma grande alegria falar disso, né? Porque dentro dessa disputa, né, tem a guerra cultural. A direita, ela percebeu a importância da cultura, talvez mais do que a esquerda no último momento político, né? Essas narrativas que eles disputavam, né, sobre visões de mundo, ela era muito bem pensada, muito bem articulada, né? As estratégias também de disputa que eles implementaram. Então, agora, com a retomada do MINC, a possibilidade da gente construir uma política cultural que descentralize o investimento, que chegue mais nas pontas, que reconheça que a cultura não é só as linguagens artísticas, né? Que coloque dentro das políticas tanto vertentes como os povos originários, como as casas de axé, como as ações que até então... Porque quando a gente delega a cultura para o mercado, a gente inviabiliza tudo aquilo que não serve de mercadoria. Então, essas políticas que foram inicialmente construídas, começaram a ser pensadas anteriormente, teve até grandes avanços como Cultura Viva, que depois o próprio governo do PT desmontou, já no último momento. Agora é uma oportunidade de pensar tudo de bom que foi feito e também o que foi uns erros que aconteceram no processo anterior do governo petista. Então, agora a gente tem aqui na região, nesse terceiro trimestre, um investimento através da Paulo Gustavo de 15 milhões nas 9 cidades. E explica o que é Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo é uma lei emergencial que surgiu em 2021. A proposta foi aprovada, mas diferente da Aldir Blanc, que foi aquela anterior, que foi um milagre ter sido feito durante o governo Bolsonaro, né? Foi porque teve uma convergência muito grande de gestores municipais, gestores estaduais, a bancada, os movimentos organizados, pedindo algo para a cultura naquele momento de pandemia, porque a cultura não é que só foi a primeira a parar. A cultura era invisível, Eneida. A gente não tinha em nenhum lugar nem o mapeamento de quem nós somos. Em que lugar nós estamos na cidade? Qual é a nossa atividade? E a cultura... Saiu uma pesquisa agora que apontou que a indústria cultural, toda a cadeia cultural já está movimentando mais no país do que a indústria automobilística. Poxa. E tem uma projeção de crescimento. E esse levantamento não leva em questão a informalidade. Que talvez, se você for levar a informalidade da cultura, você consiga dobrar, né, o movimento econômico desse setor. Com certeza. Então, a gente tinha uma verba no Fundo Nacional de Cultura, uma verba no Fundo Nacional de Audiovisual, que foi uma conquista do setor do audiovisual há 10 anos atrás, mais ou menos, que estava acumulada em todos esses anos de Bolsonaro. Então, a ideia dessa lei é executar essa verba. Era para ser ainda é em caráter emergencial, era para ser, porque estava no finalzinho da pandemia. Essa lei, o Estado de São Paulo vai receber quase 400 milhões para investir e metade do valor, dá 700 e poucos milhões para o Estado de São Paulo. Metade desse valor, quem vai aplicar é o governo do Estado, metade foi dividido pelas prefeituras dentro de uma equação que é o IDH e o número de habitantes de cada cidade, porque a gente não tem ainda quantitativo de número de trabalhadores da cultura de cada cidade. Uhum. Então, em Santos, a gente vai receber 3,2 milhões. Puxa! São Vicente, 2,7.
Guarujá 2 alguma coisa, Praia Grande também 2,7, 2,8. Nossa. E aí algumas cidades menores vão receber um valor menor, mas também é um valor que a prefeitura não tem a liberdade de usar como ela quer. Ela não pode construir um banheiro na Secretaria de Cultura. Ela não pode colocar em prática aquela ideia do secretário. Ela tem que aplicar esse dinheiro em forma de editais para produção, formação, questões que já foram construídas pelo movimento nacional, estadual, com participação social. Isso é uma outra coisa muito importante da lei, né? Sim. Tudo tem que ser assinado por dentro de alguma esfera de participação social, seja o Conselho de Cultura, com um comitê estabelecido, qualquer entidade de classe da cultura, tem que ter participação social. Tem cotas também, né? Tem cotas, né? A lei, na Paulo Gustavo, na Aldir Blanc, que foi a lei anterior, a gente, em Santos, tinha o apontamento de cota, mas não tinha valores. Aí aqui em Santos a gente conseguiu até algo, né, bem progressista, assim, dentro dos limites postos, não que seja justo, mas conseguiu cota para pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+, tem, agora tem PN+. Tem, mas pode ser LGBT+, que... Mas tá bom. Tá. Até a gente se acostumar, né? É um processo, né? É um processo. Que sempre a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. E então, deficientes também, eu acho, deficientes, né? PCDs. Povos originários. Aí agora, nessa lei, já saiu um avanço, né? Então, a gente tem 20% do valor para pessoas pretas, 10% para os povos originários. Aqui em Santos também a gente vai ter um sistema de pontuação a mais para mulheres, LGBTQIA+, PCDs e também para proponentes 60+. Ah, que interessante. Que é uma coisa que acho que poucas cidades vão fazer também, sim, né? claro. Que a gente vai conseguir fazer. E aí, desse valor, 2/3 é para o audiovisual, porque são oriundos do fundo do audiovisual. Sim. E 1/3 é para as demais áreas. Aqui em Santos a gente vai ter 980 e poucos mil para atender as demais áreas e cerca de quase 2 milhões, 1.800.000 a 900 para atender o audiovisual. E aí a gente está construindo um modelo de aplicação e isso vai... A beleza disso é que em Santos a gente já, né? Quando eu digo a gente, é a gente mesmo, assim. É a gente, sociedade civil, construindo com um governo que abre espaço para construção de políticas, né? Então, Santos é a única cidade da região que já tinha editais públicos que tira daquela dinâmica de balcão a decisão de fomento para quem vai o dinheiro, né? Porque senão é balcão, o secretário escolhe o projeto que ele quer. Então, em Santos a gente tem, há 10 anos, o edital do Fundo Municipal de Cultura, que foi feito pelo vereador Reinaldo Martins, ainda na época do Papa. Agora a gente tem o Promicult, que é uma lei de renúncia fiscal, que também tem 1 milhão. A gente tem a lei do audiovisual, né? O edital do audiovisual, que é um edital que já existia em Santos. Vai publicar esse ano, já foi publicada a lei, votado, vai publicar o primeiro edital de fomento ao teatro. E a gente está construindo o edital de fomento à música para constituir, e depois tem outras demandas também. A gente construiu a lei de cultura e arte preta, né? Que tem esse recorte mais afirmativo, que saiu o resultado agora, essa semana, sim, inclusive, do primeiro concurso. 300 mil. Mas esses financiamentos se dão... Com isso verba é fora... municipal. A verba municipal. Tudo isso é verba municipal. Né? A gente tá. tem quase 4 milhões de investimento direto em Santos que a gente foi conquistando com verba a Secretaria municipal. de Cultura Entendi. e Conselho ao longo isso dos fora anos. Essa lei, Gustavo. Fora essa lei. Agora, a beleza disso, Eneida, só para fazer um alinhamento, assim, é que até então só Santos tinha. Então, tem toda uma demanda das demais cidades, e como a produção cultural, não sei como é a tua equipe aqui, nem sei se todo mundo é de Santos, mas qualquer coletivo hoje de trabalho na Baixada é composto por pessoas de várias cidades. Sim. Né? Então, agora a gente vai ter um valor investido em cada cidade que vai potencializar aí muito tanto a produção cultural, a circulação, a fruição, o acesso das pessoas, né? O acesso das pessoas aos bens culturais e também é o papel dela poder financiar a sua ação cultural, que não necessariamente precisa ser artística, né? Também pode ser territorial, também pode ser... Sim, que é a cultura, né? Que a gente e que são importantíssimos, né?
Agora, todas as cidades aqui da região têm Secretaria de Cultura, tem Conselho de Cultura instituído? A gente tem Porque uma isso é cidade que ainda não tem. né? Mongaguá, né? Mongaguá. Não tem o quê? Secretaria? É um departamento de cultura e não tem conselho estabelecido. Ah, não tem conselho. Só uma das 9? A gente foi construindo, né? A última que fez foi agora a Praia Grande. Tem conselhos com diferentes níveis de participação. Tem conselhos que estão um pouco mais afastados do ideal, no sentido que, assim, Bertioga e Itanhaém são conselhos que a representação se dá por CNPJ. Então, isso impede que os trabalhadores da cultura participem e possam representar o seu segmento. Mas a região, vou passar por Ju, tem uma coisa muito positiva. A gente é talvez uma das poucas regiões no estado de São Paulo que a adesão para Paulo Gustavo foi de 100%. Todos os municípios, né, fizeram a adesão, e isso costurado pela Câmara Temática da AGEM, que congrega os 9 gestores e representantes dos movimentos culturais das 9 cidades. Então, desde a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, está sendo feito esse trabalho de uma organização regional, né, de adesão, de desenvolvimento, de aplicação, de apoio entre as secretarias de cultura e departamentos. Eu fico imaginando, acho que não teria por que não aderir, né? Vocês vieram numa reunião agora, essa reunião que você está falando, né? Com a AGEM, não é isso? Com os secretários. Teria algum motivo para não querer aderir a... A pergunta é de quem? Em alguns casos, ingerência administrativa, né? Porque é isso, vai vir recursos para a sua cidade através da cultura. Você, enquanto gestor, tem a obrigação de operacionalizar isso. Mas aí, o que é obrigação na nossa cabeça para eles é trabalho a mais. É um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Tem secretário, tem departamento que realmente não funciona. Né? Isso é muito triste. Vai ter que funcionar. Mas aqui na Baixada a gente tem os movimentos culturais muito fortes. Então teve uma articulação muito grande de todo mundo se ajudando para que nenhuma cidade realmente ficasse para trás nesse lugar. Então foi muito dedo, muito tapinha no bumbum dos secretários para que eles se mobilizassem e aplicassem esse recurso. Sim, porque né? eles vão ter que se estruturar melhor também, né? Vão ter que trabalhar e colocar... E é o que o Caio fala, isso acaba melhorando a dinâmica interna das próprias secretarias. Sim, né? com Isso certeza. vai azeitar, você vai ver a necessidade de você ter mais funcionários, de você expandir seu departamento. Se você vai receber recursos, você vai ter que operacionalizar aquilo, vai ter que prestar conta disso. Prestar conta, nossa, vai ter que prestar conta, né? De tudo que foi... recurso vem pro artista, só que ele vai pro supermercado da esquina, sabe? Vai para comprar remédio, não vai pra cidade vendedor de água, do artista. Pra tudo, né? É a economia da cidade que gira a partir disso. Dinamiza a economia da cidade, não tenha dúvida. O secretário não querer operacionalizar isso. É um problema que o Brasil está passando. Todo dia a gente recebe as atualizações das cidades que não aderiram, para ver como é que a gente pode se organizar e ir lá, ajudar aquela cidade, ver se ela precisa de algum apoio. Sim, porque vocês fazem parte, aqui é muita coisa, mas é para eu falar, assim, de lembrar os nomes, né? Porque vocês fazem parte também de uma frente da cultura, de artistas, eu não sei exatamente o nome, tanto regional, né, da Grande São Paulo, Baixada, né, mas também nacional, né? Vocês fazem parte. Como é o nome exato do... São algumas, né? Pode falar. Tem a Rede Brasileira de Teatro de Rua, RBTR, né, que trabalha exatamente isso da linguagem do teatro de rua país afora, é uma rede muito potente. Tem o Fórum do Interior e da Grande São Paulo, né, que é a Flixp também, que atua há muito tempo. Aqui na Baixada Santista a gente tem o Movimento Teatral da Baixada Santista, tem o Movimento Audiovisual e tem a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, que é um movimento composto de vários movimentos, né? Não é só de um segmento específico, e de conselheiros de todas as cidades aqui da região. Então, assim, é rede, né? A gente trabalha em rede, a gente vai se apoiando, vai pegando precedentes jurídicos, vai vendo como uma cidade resolveu melhor a solução daquele problema, ver se isso se aplica à nossa realidade, cada um na sua cidade. Então, é rede, né? Não tem como a gente trabalhar desconectado uns dos outros. Na Aldir Blanc, por exemplo, teve um trabalho em rede, assim, da Flixp, né? Que é esse fórum de artes que o Júnior falou, que atua há 15 anos no estado, que para fazer a aplicação da Aldir Blanc, que era um valor muito similar da Paulo Gustavo, a gente identificou e tem as regionais do movimento. Então, a gente tem 17 regionais. Cada regional congrega os municípios da sua região com seus movimentos municipais e conselhos. Então, a gente fez um trabalho que eram reuniões semanais do município, e aí a gente fazia uma reunião semanal da região e culminava numa reunião estadual no sistema de representação,
tentando sanar os problemas, agir em focos, né, colocar todo esse trabalho de rede, às vezes, para destravar um processo numa cidade. E também, principalmente, para fazer articulação com o governo do estado. Porque a gente que está num território fora da capital, a gente fica muito preso numa disputa municipal quando, né, a gente tem um orçamento gigante no governo do estado, tem um papel preponderante do governo do estado nas políticas culturais e que ele não recebe tanta pressão como nos municípios. Sim. Porque a gente não tem grandes entidades de classe para poder pautar que nem a POSP faz em relação ao governo do estado na educação. Não tem um conselho estadual de cultura também ativo. Não tem. São Paulo, mas é né? Nosso, Sim. até então, Tucanistão, que agora virou pior, né? Ele é um dos poucos estados do Brasil que não tem conselho de cultura. Não O funciona. Dória, depois de ser muito pressionado, essa luta tem mais de 20 anos, o Dória, depois de ser muito pressionado, ele estabeleceu um conselho biônico, onde ele escolheu os conselheiros. Não foi um sistema de representação. Foi ele que escolheu e não funcionou. Era inoperante. Claro o presidente do Itaú, o presidente não sei o quê. Não funciona. Então, essa perspectiva, Eneida, você que também é uma agente política importante da cidade, para a gente da cultura, quando você fala das demais cidades, por que as cidades não estão aderindo? Tem números aterrorizadores quando a gente olha para a cultura estruturada nos territórios. Só 30% das cidades tem Secretaria de Cultura. A gente tem, sei lá, 30% que nem departamento tem. No estado ou no país? Nos países, nos municípios. Tem cidade que não tem estrutura administrativa para poder operar um convênio e fazer a prestação de contas e operar isso através de edital, passando por procuradoria, todo o sistema jurídico. Não tem, eles não conseguem ter, o Estado não está organizado para isso naquele território. Então, agora, com a perspectiva que vai ter a Paulo Gustavo, e esse ano, quando você falou de boa notícia, além da Paulo Gustavo, que vai chegar nesse trimestre, está prevista para o último trimestre do ano, a Aldir Blanc 2, que acho que aí são 12 ou 14 milhões também para a região. A revolução que aconteceu quando implementaram o SUS, ou quando implementaram o SUAS, ou o Fundeb, obrigou a estrutura municipal da Secretaria de Educação, de Ação Social, de saúde, a redimensionar o seu corpo de trabalho, a redimensionar, porque vão ter mais demanda, né? Tem uma outra responsabilidade agora. Então, a gente está iniciando esse processo onde as prefeituras precisam olhar estrategicamente e se preparar. Porque tem cidade que vai receber um recurso que ela não tem capacidade financeira de aplicar, ela não tem no seu orçamento um recurso correspondente para ela aplicar em investimento na ponta. Que o maior investimento para aplicar direto na ponta vai vir dessas leis. Então, é um setor que tem muita coisa para crescer, Além desses além dessas duas leis federais, a gente também tem um orçamento de mais de 1 bilhão do governo do estado, que a gente tem que disputar. Que não é usado, deve ser, né? Atualmente, o que chega na gente é 5% do valor que eles utilizam para financiar cultura e arte no estado. Nossa, de orçamento próprio é deles? O estado, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. É um estado que é uma política totalmente capturada por organizações sociais, que ficam com 80% da verba. Isso que eu ia perguntar para vocês, né? Sobre essas organizações sociais, o SC, né? Que viram S's ou CIPs, né? Na cultura. Tem um dado do IPEA mapeando, eu acho que ele para em 2018, eu não sei, não tenho certeza, né? Faz um tempo que eu ia. Ele mapeia a quantidade e o que são essas organizações que recebem recursos para fazer, né? Desenvolver alguma atividade. E, se eu não me engano, a saúde é a que mais tem. E depois é a cultura. Sim. E eu estava vendo a distribuição no país,
O estado de São Paulo, também, né, o maior, é o que mais, tipo assim, 30% de tudo que tem está aqui no estado de São Paulo, né? E é isso, né? Porque eu fico muito feliz quando é recurso direto, né? Quando é um recurso direto, porque é o Estado, porque eu acho que você comentou isso logo no começo, é o Estado se responsabilizando, né? E a gente como formador desse Estado, digamos assim. Mas é o Estado se responsabilizando, não é terceirizando, né? Aí tem aquela... não tem perna, aí vai terceirizando, né? Aquelas OS na saúde. A gente vê o que está acontecendo. Sim. Na educação, né? Então, eu acho bem importante quando é recurso mesmo de orçamento direto, né? E que passa por passa por conselho, passa por todos os crivos, né? De participação popular, né? De controle social. Eu acho que isso que é importante. Eu queria saber o que vocês acham disso, se eu estou completamente... Aqui a gente está refém, né? O dado que ele traz de 80% é fato, né? Um orçamento bizarro de grande aqui no estado de São Paulo. E nem eles da Secretaria de Estado têm controle sobre, né? A gente fica refém de alguns programas que não funcionam, né? Aqui em Santos a gente tem o exemplo da Cadeia Velha, que está com uma OS nova e que está atuando super contra, assim... os preceitos originais da potência que aquilo foi durante tantos anos, e também era uma OS, olha que doido. E agora a gente retroagiu. O orçamento aumentou, é uma reforma que não acaba, a gente não sabe para onde escoa tanto dinheiro, porque é obra, né? Então, obra é a segunda obra que a gente vê em 10 anos sendo feita na Cadeia Velha, e até hoje a gente não sabe para onde foram os 11 milhões da obra anterior. Né? Não se tem esse controle social. Né? A gente vê o programa atuando, né, de maneira muito menor em relação ao que ele pode, em relação ao orçamento gigante que tem. Então, é uma atenção que a gente tem, porque não é só o recurso que vem do Ministério, né? É o Estado. Como a gente está organizando o recurso que é grande aqui do Estado, né? Para onde ele está indo, para onde está escoando, e por que a gente não tem um controle maior sobre isso? Não tem um controle. Eu lembro, já uns anos atrás, um dos presidentes do TCU, que... ele falou assim, olha, essa história de OS é uma caixa preta. Você não tem como rastrear o recurso. Não tem. E era muito nítido na saúde, né? Porque essas que tem aí. Mas ele falou isso, quer dizer, o cara que entende disso. Então, de fato, a gente não consegue. Então, ter esse orçamento direto, eu acho que é isso que a gente tem que brigar, entendeu? Tem que... digamos assim, que bom, o caminho é por aí, né? Que tenha o controle social e cada vez melhor o controle social, né? Porque se a gente não participa também, né? Como a gente sabe, né? Sim. A dificuldade que tem da participação das pessoas, aí fica fácil, né? A manipulação. Então, eu vejo assim com muito otimismo esse novo governo que entra com esse outro olhar, né, para tudo, para toda essa área social, né, e de pessoas, né? Eu acho que tem que, da mesma maneira, o governo ele também tem que, o governo federal, ele tem que investir muito também na participação social, né? Uhum. É importante que as pessoas entendam que esses avanços, eles não correspondem a um governo, é uma luta. Um governo, mesmo o PT, ele só faz a opção por bancar uma política quando ele percebe que a sociedade está organizada em torno dele, em torno dessa política, dessa proposta. Então, a gente tem hoje em Santos mais de 900 trabalhadores da cultura cadastrados. E por mais que a gente fale, eu tenho certeza que muita gente não tem a dimensão que esse dinheiro que vai chegar não foi um político que acordou de manhã e falou, nossa... vou ajudar a cultura, que eu acho tão importante. Não. É uma luta. Foi uma luta de gente do Brasil todo. E mesmo como tem uma luta aqui em Santos, no seu território, por uma política pública, as pessoas se engajarem nesse processo, entenderem historicamente de onde está vindo aquilo, como é que se deu aquilo. Tem crítica, porque é óbvio, né? A gente que trabalha com política sabe que nem sempre a gente consegue o ideal. Tem muitas contradições, né? A gente tem uma vitória aqui, mas tem muitas coisas ainda, muitas arestas para reformar dentro daquela vitória, porque é tudo o que é possível, né? Dentro de uma negociação. Então, eu acho muito importante o setor da cultura, as pessoas que prezam pela cultura,
participarem mais desses processos de debate na cidade, né? Entenderem que elas fazem a diferença. A gente tem desafios enormes de fazer esse dinheiro chegar nos territórios da cidade que são mais invisibilizados. Há uns anos atrás, Eneida, quando a gente fez o Plano Municipal de Cultura, a gente fez um prévio levantamento, só 5% do investimento ia para a periferia. Se você fosse tirar o carnaval. Tirando o carnaval do orçamento, só 5% ia. Então, assim, o desafio que a gente tem, sabe, de fazer as ações chegarem nos territórios, de qualificar e, ao mesmo tempo, desburocratizar o processo, para que as pessoas tenham acesso, porque mesmo o que a gente está conseguindo construir ainda é meritocrático. Ainda é para aquelas pessoas que têm condições de organizar um projeto, que têm condições. Isso talvez não se aplique ao mestre que griou, isso talvez não se aplique a manifestações mais populares, né? Sim. E também não é, a longo prazo, já está provado que quando a gente coloca um setor para competir entre ele por uma verba que deveria ser de direito, que isso vai causar uma coisa muito boa. Então, a gente tem que construir agora, já começar a construir uma política mais inclusiva, que seja de direito, que não seja meritocrática, as pessoas não precisem competir para ter acesso àquilo, que seja de reconhecimento. Né? A gente tem o Cultura Viva, que é uma política que aponta para isso, assim, uma lei geral no Brasil, que a gente está lutando para construir uma também aqui em Santos, né? Para que a gente... Porque, por exemplo, hoje, o Estado, na cultura, se ele vai contratar um show e comprar uma caixa de prego, a lei de licitação é a mesma. Então, a gente tem uma PL que está transitando agora em Brasília, que é o marco da cultura, o marco legal da cultura no sentido que vai substituir não só a lei de licitação 866, como essa nova lei de licitação que vai entrar em vigor no começo do ano que vem, com as especificidades da cultura, para que também os gestores possam ter condições de realizar sem ter que apelar para uma OS. Porque qual que é a justificativa de você hoje construir uma OS, principalmente na cultura? As OS na cultura, elas entraram antes da saúde. A cultura foi meio que o lugar de teste, assim, sabe? Para as OS no Brasil. Porque a cultura tem tanta especificidade que se você for fazer todos os processos dentro do que está posto como licitação hoje, você quase não vai fazer nada. A OS tem uma possibilidade de contratação, de gestão muito mais flexível, né? Agora, os parâmetros para essas OS são super complicados, como o Júnior disse, né? A gente não tem OS oriundas de um instituto popular, entendeu? Não, são grupos políticos ligados a partidos que acabam se organizaram em torno dessas organizações sociais e que ali eles ganham salários maiores do que se eles estivessem com cargo no poder público. Com certeza. Às vezes 2, 3 vezes maior. Porque não tem limite, né? A OS não tem aquele limite que um funcionário público pode ganhar. É bem perverso mesmo, né? Seria algo que a gente teria que aumentar concurso público para a cultura, assim, muito, que aqui em Santos vai ser impossível, concurso público para a cultura, criar uma estrutura, triplicar o orçamento para poder atender o número de equipamentos que a gente tem aqui. E a OS acaba sendo a possibilidade neoliberal que vem de encontro aos problemas que eles mesmos criaram. É muito conveniente para o poder público, né, OS? Ah, com certeza, né? Muito. Com certeza. Dá o dinheiro, depois não vai nem atrás, nem faz de conta